cultura afro-brasileira se manifesta na música, na religião e na culinária, entre outras formas de expressão cultural. Segundo a professora Ana Luísa Yarkuski, os negros entraram no Rio Grande do Sul com os primeiros casais de colonizadores e com alguns oficiais militares na condição de escravos. Nessa época, os negros trazidos da África eram batizados e obrigados a seguir o catolicismo. Mas a conversão não tinha necessariamente efeito prático, e as religiões de origem africana continuaram a ser praticadas secretamente em espaços afastados, como florestas e quilombos. No início do século XIX, as manifestações rituais e os costumes africanos eram proibidos, vistos como retratos de uma cultura atrasada. Somente a partir do século XX que, aos poucos, começaram a ser aceitos e celebrados como expressões artísticas genuinamente nacionais. Sejam bem-vindos ao Cult-Me na TV. Tem batuque em Porto Alegre, candomblé lá na Bahia, Xangô de Pernambuco, tambor de Minas Maranhão. Tem batuque em Porto Alegre, candomblé lá na Bahia, Xangô de Pernambuco, tambor de Minas Maranhão. Viva o povo de terreiro e sua nação. Peço respeito à sua fé e devoção. A cada casa que se encontra aberta, emana energia certa. Vem que a roda vai girar. Os orgãs tocam pra embalar, os xirês agitam. A rodar os ilus ecoam ao suar. Salve todos os orixás. Os orgãs tocam pra embalar, os xirês agitam. A rodar os ilus ecoam ao suar. Salve todos os orixás. Mucuyu, Mojubá, Olofé, Motumbá, Saravá e Axé. Mucuyu, Mojubá, Olofé, Motumbá, Saravá e Axé. Nosso convidado é um músico profundamente comprometido com suas raízes ancestrais e transborda esse compromisso em sua obra. Oriundo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, estado costumeiramente associado à cultura europeia, ele resgata a riqueza cultural afro-gaúcha, tendo como raiz inspiradora os avós, vindos do quilombo do Morro Alto, em Osório, e de Pelotas, no extremo sul, destino de muitos negros escravizados e onde a cultura africana foi semeada nos Pampas. Atualmente morando no Rio de Janeiro, ele completou 25 anos de carreira, desenvolvendo seu trabalho de percussionista em cidades como Genebra, Bruxelas, Antuérpia e Paris, com o curso Le Chemin de la Percussion Brésilienne, os caminhos da percussão brasileira. Também se apresentou em grandes festivais como o de Montreux, o de Genebra, o de Sphinx, na Bélgica, e o de Milão, e La Fête de la Musique, ou Festa da Música, celebrada em países do Hemisfério Norte. Hoje nós vamos conversar com o cantor, compositor, percussionista e arte-educador Marcelo Amaro. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Carlos Alberto. Muito obrigado pelo convite, Filó e seu também. Gratidão ao CUT. Vida longa. Minha primeira pergunta é a seguinte: como é que você começou a se interessar pela música? A música desde de criança e provavelmente é a verve do meu avô paterno, Otério Amaro, que era músico, e não lembro assim de ter na família outros músicos, pela história dos tios, né, irmãos dos meus pais, eles falavam: você vai carregar essa herança aí. E desde 5 anos de idade, após desfile de escolas de sambas, na Perimetral, em Porto Alegre, pegava as latas, panelas da mamãe e já cantava, já tocava no ritmo, e isso veio naturalmente, né? Não tem uma explicação científica. Acho que é já uma questão mesmo de herança ancestral. Além do seu avô, alguma outra fonte de inspiração? Depois como profissional, sim, muitos. Aí, quem você poderia citar? por exemplo, fundo de quintal, né? Aí começa
o samba sempre foi sempre presente em casa, né? O samba, vovô, segundo meu pai e meus tios, meu pai é o irmão mais novo, é o caçula dos irmãos, né? Então eles eram entre 7 irmãos, e meu pai conta que meu avô morreu muito jovem, né, na época de tuberculose, e tocava bandolim, cavaquinho, violão, então era um seresteiro, né, um boêmio, mas também tinha um compromisso, uma profissão como ferreiro na época, né, em Pelotas. Mas a minha inspiração enquanto músico profissional já é o fundo de quintal, aquela coisa do vinil, né, no final de semana, naquele churrasco de família, nos aniversários. E churrasco em Porto Alegre é uma coisa muito séria. Não pode faltar. E o primeiro instrumento é um tantã já, né, na época, né, e tinha uma fábrica lá, de instrumentos em Porto Alegre, que fabricavam já instrumentos, pandeiro, tantã, e foi o primeiro instrumento que eu ganhei, né. Depois veio pandeiro, naturalmente, aí veio a família toda de instrumentos de samba. Aí mais na frente vai desenvolver o gosto pela música instrumental, enfim, aí vamos... Mas você chegou a se filiar a alguma escola de samba em Porto Alegre? A escola de samba de coração é Bambas da Algia. Famosa. Bambas da Algia. E peguei não tinha como, Bambas ganhando todos os carnavais, né? E tinha um puxador que marcou muito a minha infância, que chamava-se, o apelido dele é Jajá Dias. E ele era compositor também do samba, então não era aquela coisa de vários compositores, era 2 compositores, né, nessa época, aqui também no Rio, com certeza, porque a gente acompanhava pelos vinis. E a escola que eu sempre gostei, e a minha mãe também era bambista, e íamos em todos os carnavais, porque a minha mãe era funcionária municipal do pronto-socorro, e fazia um bico, né, no carnaval, na Epatur, que era... agência de turismo. Turismo, cuidava do carnaval. E então pegava os funcionários que queriam trabalhar, fazer um extra. Então eu ia no colo já com a minha mãe, fazia assim, né? Então, dormiu, botar numa caixinha lá, fica aí. E escutando aquele som, não tinha como. E ela vibrava, quando passava o Bambas do Dia, parava tudo. Depois ela seguia o baile. Enfim, meu pai da Praiana, porque a Praiana é criada numa padaria chamada Praiana, na Rua da Praia, por isso Praiana. E os pelotenses, né, quando migram para Porto Alegre, se encontram nessa padaria. Então, Zé Grande, papai, e meus tios também, que são também sócios fundadores dessa Giba, Gilberto, meu tio também, Gilberto Nascimento Amaro, que foi um grande percussionista, que levou o supapo, um instrumento de 1 metro de altura, né, é o pai do timbal, porque é um instrumento bem provável, isso tem pesquisas da época da escravidão ainda, feito era encorado com couro de cavalo, né, isso na época das charqueadas. Então, depois, logo, quando o carnaval de Pelotas é o carnaval mais pulsante do Rio Grande do Sul, eles utilizam o supapo, né, reutilizam o supapo, mas antes disso aí não tem uma história. Como é que era utilizado esse instrumento, né? Ele é feito de tronco de árvore, bem provável nessa época da escravidão, tocado deitado, né? E na escola de samba ele era tocado só por negros de mais de 1,80 m de altura. Por causa do tamanho do tamanho de 1 metro, um instrumento de 1 metro de altura, não tinha como o cara baixinho, com 60 sair tocando, porque ele ia sair arrastando. Então, tocavam com ele assim, né? Aqui lá baixo, do lado. Então esse instrumento foi levado para a Praiana. Então a Praiana era como se fosse a mangueira. Não tinha surdo de terceira. Então o surdo de terceira era o supapo. Né? Ele ia dando supapo no couro, né? Por isso ficou esse apelido. E uma coisa que eu vi em Porto Alegre, ainda quando jovem, visitei, instrumentos de sopro nas escolas de samba. Isso foi uma febre. Meu pai, ele chama-se Jolar, o nome dele. Ele é amante até hoje. Né? Quando ele vai a samba, assim, ele adora ouvir os instrumentos de sopro, um trombone, um trompete. Então ainda tem lá as bandas, né? A mais famosa que em Porto Alegre, que tem em Porto Alegre ainda, chama-se Banda da Saldanha. Saldanha Marinha era uma rua. É uma rua que fica no Menino Deus. E ali foi criado não um bloco, uma banda mesmo.
chamada Saldanha. Depois de anos, eles têm hoje uma sede na Padre Cacique, ao lado do estádio do Internacional. Entre o Internacional, em frente tem um... Não é museu, vai falar museu. Ao lado do outro lado tem o Imperador de Samba, então ela fica bem no meio, na Padre Cacique. Bem localizado. Bem localizado. Então, desfila 3, 4 vezes ao ano. Né? Vieram ao Rio, fizeram alguns carnavais aqui no Rio, mas é algo muito específico do Rio Grande do Sul. No interior também, Pelotas é muito forte, né? Também tem. Aliás, o Carnaval de Pelotas é o carnaval que dá vida ao Carnaval de Porto Alegre. Né? Isso que você está falando é muito interessante, porque costumeiramente a gente associa Rio Grande do Sul à cultura europeia, especialmente à cultura alemã, Sim. italiana. Mas pelo que você está mostrando, a cultura afro-gaúcha é muito forte. Como é que ela conseguiu florescer no meio de uma cultura predominante europeia? Eu acho que, como em toda a diáspora africana no Brasil, ela conseguiu burlar, né, o sistema e de certa forma, estão cantando ali, estão fazendo uma... Deixa eles lá. Estão fazendo uma festa, mas estão cultuando aqui nossos orixás, mas eu acho que a gente, eu acredito que como seja uma minoria, né, é muito pequeno o número de negros, hoje no Rio Grande do Sul todo, mas acho que nessa época da escravidão era muito forte. A charqueada era... Não, ela movimentava o Brasil todo. Segundo, então, sociólogo Fernando Henrique Cardoso, em Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, no início do século XIX, os negros eram 30% da população do Rio Grande do Sul, diferente de 15% hoje. Hoje, né, isso vai dispersar depois ali, né, da charqueada, Uruguai, né, e a chegada dos imigrantes. Exatamente, dos imigrantes também. E acabam... Mas, assim, eu acho que tem uma organização que eles conseguiram fazer com que... E até hoje, eu acho que o Rio Grande do Sul é o estado que tem mais terreiros e leis ainda, né? As estatísticas mostram isso. Eu acho que até mais hoje do que qualquer outro no Brasil. Eu não sei, até o ano passado... Mais do que na Bahia. Porque, exatamente, em Salvador tem muito mais, mas no estado todo. Por exemplo, Caxias do Sul, aí você tem essa coisa, né? A predominância italiana, alemã, mas... Essa né? presença. Não, e eles mesmos batem cabeça. Também. Vão bater cabeça também. Me diga uma coisa, você participou de grandes eventos internacionais, tem participado de grandes eventos internacionais, com destaque para o Festival de Jazz de Montreux. Como é que você entrou por esse caminho? Isso foi numa ida, uma viagem que pintou em 2001, 2002, para um festival de música em Genebra. E aí, de Genebra, foi uma comitiva de Porto Alegre, foi. Vitor Ramil, Bebeto Alves, foi uma galera dessa dita da chamada MPG, né? Música Popular Gaúcha. Mas o meu tio, Gilberto Nascimento Amaro, ele também iria, só que ele estava muito doente e não pôde ir nessa viagem. Fui convidado para ir no lugar dele e tive a oportunidade aí de conhecer a Europa, de conhecer a Genebra, e aí eu acabei conhecendo um grupo lá, André Sapatos Novos, um grupo de choro, que foi assistir esse festival. Na verdade, o nome do festival chamava-se Festival Porto Alegre, um outro Brasil. Olha o nome já era totalmente né, preconceituoso, né? Mas enfim, aí eu falei, vamos lá que eles vão ver o outro Brasil que vai chegar lá. Vai ser o mesmo. E levei uma batucada, levei tudo que esse instrumento eu já tocava, né? Desde 18 anos, profissionalmente estava já, vamos dizer para minha mãe, estou afiado, estou pronto. E aí conheci um grupo de choro que não tinha um pandeirista, tinha um baterista. Eles viram tocando pandeiro e falaram, você não quer fazer uma turnê com a gente? Vai tocar na França? Não sei o que. Eu falei, topo fazer, quando é que começa? Mês que vem, tá? Eles teriam que retornar, eu falei, não, eu vou seguir aqui, vou dar um jeito de ficar aqui. Ele, não, ficar na nossa casa. Então fiquei lá 2 anos, entre Genebra e Paris. Então, a partir dessa minha estadia lá, eu consegui contato, conheci outros colegas, o Ademir Cândido, que é um guitarrista que hoje mora aqui no Rio, que tocou com o Hermeto Pascoal, com uma galera da Calbi Peixoto, e ele estava morando em Genebra, em
em Zurique. E aí conheci essa galera aí. E nós vamos prosseguir com esse papo depois do intervalo.